Conheça o testemunho do padre Steve Shayer dos Estados Unidos com a Virgem Maria. Você está na primeira leitura desse sábado, Atos 8, 32 a 43. Pedro viaja e Deus opera 2 grandes milagres pela sua mão. Deus levanta Enéas, que jazia há 8 anos paralítico em um leito, e Deus ressuscita Tabita, sua discípula que acabara de morrer. Pela intercessão de São Pedro, Deus cura o paralítico e Deus, pela intercessão dele, ressuscita uma morta. Pois bem, assim também a Virgem Maria faz oração de intercessão por nós. E que intercessão é essa que ela fez pelo Padre Steve? Durante 12 anos, o Padre Steve Shayer não se preocupou em agradar a Deus, mas sim em ficar bem com o prestígio dos homens. Por causa de querer o aplauso dos homens, ele muitas vezes deixava de lado os mandamentos de Deus, não assistia à direção espiritual com outros sacerdotes e não fazia as orações do breviário. A missa para ele não tinha significado especial nenhum, caiu em sucessivas negligências em seu labor pastoral e se dedicou a muitas atividades que nada tinham a ver com seu sacerdócio. Fugiu do sofrimento próprio da sua missão e se portou de maneira covarde diante desse sofrimento. Faltava aos mandamentos de Deus, se confessava com regularidade, mas não apropriadamente, não tinha arrependimento suficiente, não tinha propósito de emenda e suas confissões não operavam nele mudança de vida. O Padre Steve sabia que não estava agradando o Sagrado Coração de Jesus. Um belo dia o Padre Steve foi fazer uma viagem e o seu carro se chocou de frente contra uma caminhonete. O estrago foi feio. Ele foi arremessado longe, sofreu lacerações na cabeça e o couro cabeludo se desprendeu do lado direito. O lado direito do cérebro dele foi cortado parcialmente e muitas células foram esmagadas. Ficou inconsciente e uma enfermeira que estava perto do veículo atrás do dele o ajudou. Ela viu que o pescoço do padre tinha sido ferido. Ele foi atendido em estado de emergência e levado na ambulância a um pequeno hospital. O médico lhe suturou o couro cabeludo que estava rasgado. Todos pensavam que não iria sobreviver. A parafusaram na frente e por trás da cabeça, lhe colocaram um rígido revestimento para evitar movimentos e o levaram em um helicóptero a outro hospital. Ele sofreu uma fratura do tipo C2, ou seja, que é a segunda vértebra cervical. É o mesmo tipo de lesão que ocorre nas pessoas que morrem enforcadas. Quando essa vértebra se rompe, a pessoa se asfixia. O Padre Steve só não se asfixiou pela providência de Deus. Quando ele foi se recuperando e ninguém sabia o que aconteceu, mas o Padre Steve ficou 100% bom. Ao regressar à sua paróquia, ele celebrava uma missa durante a semana e justamente nesse dia foi o Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos 6 e seguintes, sobre o dono da vinha que ordenara ao vindimador cortar a figueira que não dava frutos há 3 anos. O vinhador intercede ante o dono da vinha e lhe propõe pagar e cuidar dela por mais 1 ano para ver se daria fruto, ou se não, poderia cortá-la. De repente, enquanto o padre se encontrava lendo essa passagem, a página tornou-se luminosa, aumentou e se aproximou a ele. Ele sentiu um grande choque e terminou a missa como pôde. Depois teve que se sentar e tomar algo para acalmar-se. Pois bem, ele se lembrou do que aconteceu enquanto ele estava em coma no hospital. Ele não via ninguém, mas ouvia vozes, e nessas vozes uma conversa. O Padre Steven se encontrou na presença de Deus, e ao sentir o amor puro de Deus na pessoa de Jesus, o Padre Steven se sentiu realmente um pecador. Mas o Senhor lhe disse na sua visão, enquanto ele estava em coma, e que agora no meio da missa veio tudo a ele na sua mente à tona. Jesus disse: "Eu te amo, aproxima-te." O Padre Steven se viu enfrentando seu juízo particular, no que foram postos em evidências muitos pecados mortais que ele não conseguiu confessar, porque ele havia deixado tudo isso para mais tarde. Sentiu o amor justo de Deus quando o Senhor Jesus lhe disse: "Tua sentença é o inferno por toda a eternidade." O Padre Steve disse: "Sim, Senhor, eu sei", porque ele sabia a verdade da sua vida. Isso não foi surpresa para ele. Então,
O padre ouviu uma voz feminina dizendo: Filho, por favor, podes perdoar sua vida e sua alma imortal? O senhor contestou: Ele foi sacerdote por 12 anos para si mesmo e não para mim. Deixemos que ele colha o castigo que merece. A voz feminina replicou: Mas, filho, se lhe dermos graças especiais, então vejamos se dá fruto, se não, seja feita a tua vontade. E o padre Steven percebeu o amor misericordioso de Deus quando o Senhor falou: Mãe, ele é teu. O padre Steven não sentia devoção especial pela Virgem Maria e a partir desse momento começou a tê-la sempre presente em sua mente. Se deu conta de que lhe tomara toda a vida de ser sacerdote como ele deveria ser. E com o tempo o padre Steven ingressou em uma comunidade contemplativa que intercede pelos sacerdotes. Deus lhe deu uma chance e sua alma voltou para a terra para que ele pudesse reparar os seus pecados. Então, graças ao socorro de Maria, o padre Steven pôde ter a oportunidade de salvar-se. Então, irmãos e irmãs, muitos recebemos a intercessão de Nossa Senhora e ela diz: deixa ainda a planta este ano para ver se vai se converter. Porque com as graças de Maria ou não, se não nos convertermos, nós pereceremos todos do mesmo modo. O milagre diz: crede no Evangelho, convertei-vos e crede no Evangelho. Os fiéis que viram Pedro curando Enéas e Tabita, eles se converteram aos montes, eles mudaram de vida. E eu e você, depois de ouvirmos esse relato, iremos mudar de vida?